Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Vamos fazer uma rápida recapitulação com a nossa querida Aramita e ela mesma irá fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro, do estudo, das partilhas. A quem não pode estar aqui presente, você que vai só ouvir as nossas vozes, como tem horas que gostaríamos que vocês estivessem aqui também, para sentir essa vibração, esse calor humano. Hoje foi um dia desses especiais. Então, embalada nessa boa energia, lembrando as palavras de Basílio, que os servidores de Jesus, assim como ele, podem estar solitários, mas não desamparados. Queremos te pedir, Jesus, não nos deixes sair da trilha aonde te encontramos. Não nos deixe nos perder, porque perdidos já viemos de muitas e muitas eras. Ajuda-nos, Senhor, para compreendermos essa lição, e hoje a lição da oração. Quantas vezes nos esquecemos de orar, quantas vezes nos desesperamos e trancamos o nosso coração para a ajuda que Tu queres nos dar sempre e sempre. Ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque nós já sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, ouvimos a oração de Ismalha, uma oração maravilhosa, onde ela pediu por todos aqueles que estavam ali deitados, sofrendo. E a Carla Ismalha leu tudo, e agora a tia vai ticar o resto da oração. Vamos lá, vamos aprender com a senhora Ismalha. Temos ao nosso lado, Senhor, lembra que ela está aqui frente a quase 2.000 pessoas nesse pavilhão, em estado de um aparente sono, mas todos em pesadelo, tá? Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé. Então aqui ela vai começar a mostrar e apresentar quem são as pessoas que estão deitadas. Ela já começa pelas mães, que não descobriram o sentido sublime da fé. O que elas fizeram? Resvalando imprudentemente no despenhadeiros da indiferença criminosa. E aí? Indiferença criminosa. O que a gente pensa nisso? Isso é uma coisa que mexe tanto com a gente, porque hoje, muito mais essa indiferença criminosa. A dificuldade, porque a indiferença é não estou nem aí. É às vezes até pior do que um abandono mesmo. Pior do que um abandono. Então, quantas mães não abandonam? São indiferentes ao lar, indiferente às dores do filho, indiferente às necessidades do filho, indiferente, querem direcionar tudo de uma forma, terceirizando a educação do filho, terceirizando o cuidado dos filhos, terceirizando a alimentação dos filhos, terceirizando a convivência com os filhos. E ele chama isso de uma indiferença criminosa. As pessoas me chamam de radicais. Mas a função da mulher, se ela optou em casar e parir, é ser mãe. É cuidar da prole. E não é pro resto da vida, não. Porque ele vai ficar adulto. Essa criança, se você souber educar, ele vai ser um adulto. Porque nós temos hoje muito adultos como criança, porque os pais não souberam educar. A gente tem marmanjos dentro de casa, meninas enormes dentro de casa, sem fazer nada. E mamãe ainda babando tudo porque não soube educar seus filhos. Então a gente começa a refletir nesse crime realmente da falta da educação. E a função do pai é prover. Então, enquanto um está provendo, outro estaria
educando essas crianças. Olha só o que ela começa a mostrar nessa prece. Fala, Narumi, você levantou a mão? Criminoso. Porque é um crime. Porque o que acontece? O processo da educação, a responsabilidade é dos pais. E pasmem, pode ficar com chilique, muito mais da mãe. Porque é ela que carrega no ventre. E como a Carla falou da indiferença, que assim, quando você odeia ou ama alguém, você tem algum afeto por ela. Alguma coisa ela te toca. O indiferente, ele não existe. Ele é como se a pessoa não existisse. E a pessoa morre mais pela indiferença do que por qualquer outro afeto. E o que é a palavra infortunado? Infeliz. Entende? Infortunadas mães, infelizes. E hoje nós temos um número muito maior. O que nós mais temos nesses problemas dessa juventude é a ausência materna. Que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé. Porque a gente pensa muito de uma forma assim, esse movimento sublime, a gente vê muito assim, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que me manter, eu tenho que isso, eu tenho que prover, eu tenho que não sei o quê, senão o que vai dar? Faça o seu trabalho. Lembra que a gente falou ainda há pouco? Faça o bem, o resto deixa com o papai. Mas hoje a gente quer dar coisas e a gente esquece de fazer a parte principal. A gente hoje pouquíssimas, talvez nem tem mães que hoje se aproximam do filho antes de dormir para fazer uma prece junto. Meu filho, vamos orar, vamos conversar com o Papai do Céu. Essa juventude hoje é uma juventude que não tem absolutamente nenhuma aproximação com a espiritualidade. Aonde nós erramos? E se fizemos isso, é porque é isso aqui, olha, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente no despenhadeiros da indiferença criminosa. Despenhadeiro, gente, é lá, olha, caiu. Entendeu a posição da mãe? Então, se você optou em casar e optou em ser mãe, honre com esse compromisso. Eles vão crescer. Eu digo que eu conheci uma senhora que eu admiro muito, eu não esqueço dela. Ela já é formada, faculdade odontóloga. E na época a faculdade aqui em Manaus existia só uma, hoje em dia é um comércio só. Nós já tivemos faculdade, só uma faculdade federal aqui. Ela formada com seu consultório, casou, teve a primeira filha. E o esposo, honrado também, vendo a dificuldade que estava com aquele bebê, ele disse assim: minha filha, o dinheiro que eu ganho, eu consigo prover o lar. Você não quer ficar cuidando da nossa filha? Sabe o que ela fez? Largou tudo e foi cuidar da filha. Ouviu o desaforo de mãe, de pai, de irmãs, das amigas e das colegas de profissão. Desagradou a todo o povo da horizontal, mas ela decidiu agradar a Deus. Isso é amor, anular-se em prol do outro. Ela teve 2 meninas e um menino. E hoje já é um homem, as meninas já estão todas formadas. E ela, feliz, realizada, disse: não me arrependo de nada. E decidiu fazer faculdade agora de psicologia. Não voltou mais nem. Entendeste? Então, para uma sociedade, nossa! Para Deus, cumpriste o teu trabalho, honrar-te. Entendeu? Porque tem quase 2.000 pessoas dormindo. Olha, você tem um compromisso enorme com os filhos que você pariu, viu? Se pariu, foi Deus que mandou. O seu compromisso maior é com seus filhos.
que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Então, o primeiro, quem são? Mães que não honraram. Segundo, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Qual é a função do homem? Prover o lar. Não só isso, né? Acho que é isso que ela está falando que chama, não é só prover. A materialidade. Tem mais do que isso, a presença deles é importante. É. Prover esse exemplo. Sim. E um exemplo verdadeiro. Porque o caso do pai do André, ele mantinha o lar, mas era um homem devasso. Eu vivi uma época de uma figura paterna. A figura paterna dentro de casa, ela tinha um significado muito grande. Acabou. Nós tivemos uma figura paterna que hoje nós não somos para os filhos. Aonde que a gente perdeu tudo isso? Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Porque quantos homens não abandonam a esposa com filho e tudo e vai-se embora? Quantos? Muitas vezes a mulher diz, eu tenho que trabalhar, porque ela não tem confiança no caboclo que ela casou. A pergunta que tinha que ser feita lá atrás, por que casou? Cônjuges, vocês estão vendo que ele está falando só de uma coisa chamada família? Mães, pais, agora eu vou falar do casal. Cônjuges, desventurados, infelizes, pela incompreensão de vossas leis augusta, casou, meu filho, aguente firme, porque casamento não é brinquedo não. Não é casa descasa, casa descasa, casa descasa, não. Casar não é para estar fazendo sexo apenas. Tem uma responsabilidade muito grande ali. Cônjuges infelizes pela incompreensão de vossas leis augustas, leis divinas e generosas. Cônjuges. Agora entrou quem? Jovens. Esse é o povo que dorme. Jovens que se entregaram de corpo e alma às sugestões da ilusão. Eu posso tudo, eu quero experimentar tudo, quem manda na minha vida sou eu. Muitos desses jovens, atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Álcool, sexo, droga, aborto. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todo. Porque olha só, nós pegamos uma amante, lembra? Que matou quem? O amante, que era casado, esposo, filhos. Ela falou aqui de um grupo, ela falou só da família. Mãe que não soube honrar, pai que não soube honrar e filhos que não sabem viver. E cônjuges que não sabem a responsabilidade de um casamento. Há quem diga assim, Conceição, é tanta responsabilidade que eu prefiro ficar sozinho. Você também vai ter uma responsabilidade. Porque está só apenas abusando do sexo, você também vai responder por isso. Porque o sexo não está para atender aos nossos caprichos pessoais. A função do sexo é procriar, fazer menino. Sabemos, contudo, agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Viu, Narumi? O sono não traduz repouso do pensamento, porque estão todos lá vivendo o inferno. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Esqueceu quando está aqui. Nós.
Sob a imobilidade aparente, né, que está ali todo mundo quietinho, parado, movimenta-se-lhe o espírito entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram do caminho reto, pelas sugestões da ignorância que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando, emaranhando ali destinos e corações, deprecando, suplicando vossa misericórdia, para eles rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Porque realmente, quando a gente está num problema, na dificuldade, a gente se enrola tanto por pura ignorância. Por pura ignorância. É muito fácil viver. Era só seguir um mandamento que nosso Senhor Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Acabou. Só isso. Tudo estaria resolvido. A gente ia sair daqui melhor do que quando chegou. Não ia arrumar encrenca com ninguém. Ia tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado, amando, respeitando. Porque hoje, se tu trata mal um funcionário, tu está arrumando um débito com a lei. Se tu não honra o teu casamento, tu está arrumando um débito com a lei. Se tu não honra a tua condição de pai e mãe, tu está arrumando um débito com a lei. Se tu não honra a condição de cidadão, tu está arrumando um débito com a lei. A verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Acusação. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade. Leprosos espirituais. A condição de um ranceniano, ele vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo pedaços, ele vai se deformando. Então, quantos de nós não somos esses deformados espirituais? Ainda há pouco falamos que toda vez que nós fazemos o mal, nós deformamos o corpo perispiritual. Insensíveis, cegos do entendimento, não consegue ver nada. Paralítico da vontade, não faz um movimento. Filhos pródigos, voltando aqui a parábola que o nosso Senhor conta sobre o filho pródigo, aquele filho que decidiu ter a herança, antes do pai morrer. Isso era uma ofensa. Filhos pródigos do vosso amor, que apesar de toda a riqueza que Deus nos dá, a gente abre mão de tudo. Também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção da vida em nós. Fizeres malha nova pausa, agora mais longa, enxuguei os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno, coisas de André. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhada grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Porque os que dormiam estavam acompanhando a oração? Não. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte.
caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito, grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Porque ali eles estavam fazendo uma prece de intercessão por todos aqueles. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Por que a dela era mais forte do que a de Aniceto, se Aniceto também é um espírito nobre, superior? Ela é envolvida no trabalho, o amor pelo trabalho. Por isso Aniceto falou que era ela que deveria orar, lembra? Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas. Os servos, os trabalhadores já. Mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando o meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Olha, gente, eles chegam, olha, na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Somos 10 aqui. 10 irão pedir pelos espíritos. Então, a quantidade, vamos dizer assim, que vem para cada um de nós é a mesma, mas não é intercessão? Olha só. Em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então começa assim, a quantidade vem para todo mundo, mas cada um tem uma como ele coloca aqui, os que deem ao trabalho divino, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então imagina a capacidade de Ismalha, imagina a capacidade das assessoras ali de Ismalha, de Aniceto, de Alfredo e daqueles que são os servidores. São diferentes. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistada na vida. E o que caracteriza uma qualidade de elevação? É quem mais ama. Quanto mais tu amas, mais elevado tu és. Gente, assim nós conseguimos finalizar o capítulo 24. Nós estamos entrando em recesso e vamos retomar no iníciozinho, a primeira semana de janeiro. Eu vou passar
esse momento para a Mita, para fazer as suas considerações finais desse ano, e logo depois eu vou solicitar para ela fazer o encerramento. Ai, gente linda, 2022 foi 2022, né? Um ano de luta, um ano de dificuldades, todo mundo passou as suas, um ano de disputas mil, mas aqui foi um oásis. É maravilhoso essa preocupação de Jesus com a gente. Qualquer pessoa pode entrar na internet e chegar ao que busca. Eu acho que Jesus está super, como diz a irmã para Alcione, Jesus não está pobre de misericórdia. Então, se a gente busca, e principalmente agora que a gente acabou de ouvir essa prece da Ismália, né? Através da oração, o que o Aniceto diz, né? Deus atende o homem através do homem e a alma através da alma. Então que a gente possa, nas dificuldades, nas horas de solidão, aparente solidão, mas não desamparo, que a gente possa lembrar desse mestre que agora nesse dezembro nasce de novo, que ele possa nascer nos nossos corações, que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. A tia fala tanto disso. Fazei brilhar a vossa luz, fazei brilhar a vossa luz, o pouco que seja. Cada um de nós pode, no ponto que está, dar um passo à frente. Então que a gente possa se esforçar para que 2023 não seja um ano só de paz e de amor, porque o espírito inferior não cresce só com paz e amor. Precisa de luta, precisa de trabalho, precisa de persistência. Então eu desejo para mim o que eu quero para vocês: muita luta, muita paz, muito trabalho, muita paz, muitas dificuldades vencidas, e que a gente não esqueça de anoitecer e amanhecer o dia de joelho para Jesus. Feliz 2023 para todos nós. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tem um compromisso enorme com os filhos que você pariu, viu? Se pariu, foi Deus que mandou. O seu compromisso maior é com seus filhos. Há quem diga assim: Conceição, é tanta responsabilidade que eu prefiro ficar sozinho. Você também vai ter uma responsabilidade. Porque estar só, apenas abusando do sexo, você também vai responder por isso. Porque o sexo não está para atender aos nossos caprichos pessoais. A função do sexo é procriar, fazer menino. É muito fácil viver. Era só seguir um mandamento que nosso Senhor Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Acabou. Só isso. Tudo estaria resolvido. A gente ia sair daqui melhor do que quando chegou. Não ia arrumar encrenca com ninguém. Ia tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado. Amando, respeitando. Porque hoje, se tu trata mal um funcionário, tu tá arrumando um débito com a lei. Se tu não honra o teu casamento, tu tá arrumando um débito com a lei. Se tu não honra a tua condição de pai e mãe, tu tá arrumando um débito com a lei. Se tu não honra a condição de cidadão, tu tá arrumando um débito com a lei. E o que caracteriza uma qualidade de elevação? É quem mais ama. Quanto mais tu amas, mais elevado tu és. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, Pai, de amor e de misericórdia, nós queremos te agradecer todo o amparo, toda a dificuldade vencida, porque cada um de nós sabe da sua dificuldade, das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas superações. Então ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti somos fracos, somos ainda rebeldes, ainda abandonamos o serviço. Mas contigo temos força, contigo já aprendemos, às vezes não completamente no nosso sentimento, no nosso coração, mas pelo menos pela força da razão, a gente já sabe que contigo o fardo é leve e o jugo é suave. Ajuda-nos, Senhor, que por nenhuma loucura de nossas cabeças nós te abandonamos, nós nos desviemos do teu caminho. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco desde o início dos tempos, preparando esse planeta maravilhoso para nós.
Que assim seja.